Vamos então encerrar a nossa quarta-feira com a nossa aula de história. Gente, antes de fazer a correção da atividade história, eu quero lembrar vocês de fazer, claro, a anotação no caderno da data de hoje, quarta-feira, 27 de maio de 2020, aula na modalidade online. E aí nós vamos colocar lá a correção da atividade da aula anterior e a data da atividade, certo? E eu quero pedir também para vocês o seguinte: nós estamos falando aí nessa atividade que nós vamos corrigir agora sobre o patrimônio. Lá no nosso livro de história, nós estudamos nas nossas aulas, né, nas nossas últimas aulas, um pouquinho sobre o patrimônio. Teve lá algumas questões que era para citar algum patrimônio da nossa cidade. Nós tivemos uma atividade que falava do tema e subtema, que era para a gente citar e tudo mais. E além daquelas atividades do livro, nós tivemos essa aí que nós vamos corrigir hoje, que vocês fizeram na quarta passada, do dia 20 de maio. E eu notei o seguinte: na atividade número 8, pede para citar se você conhece algum patrimônio aqui de Turvolândia e tudo mais. E eu vi assim um despertar de curiosidade muito grande, muito relevante da parte de vocês. Isso é muito interessante, porque nós moramos em um município cheio de riquezas, principalmente quando se trata de patrimônio. Nós temos uma diversidade muito grande aqui do nosso patrimônio cultural, né? E patrimônio imaterial, patrimônio material, tá? Então, eu falei com a Meire, que é a nossa secretária de Educação, e ela se dispôs a gravar um vídeo para nós falando um pouquinho sobre o patrimônio cultural de Turvolândia, sobre alguns projetos e tudo mais. Então, eu vou passar alguns tópicos que eu quero que ela trate, né, sobre esse assunto com a gente. E eu quero pedir que vocês também pontuem alguma coisa. Alguma dúvida que vocês tiverem, alguma sugestão, alguma pergunta. Ah, eu queria que falasse sobre tal patrimônio. Queria que falasse sobre isso, aqui dentro daquilo que vocês já conhecem. E aquilo que vocês gostariam de conhecer, tá? É uma oportunidade, assim, muito legal para nós enriquecermos o nosso conhecimento, né? Eu diria isso. Para melhorar, ampliar os nossos conhecimentos acerca desse assunto, desse tema, que é o tema do patrimônio, tá bom? Então, o que, que nós vamos fazer? Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção dessa atividade aqui, que vocês já fizeram na semana passada, né? Que é essa aqui que fala um pouquinho sobre o patrimônio, tem algumas questões e tal. E depois vocês vão me mandar as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas que vocês tiverem, para eu encaminhar para a Meire, tá? E numa próxima aula, não sei se na aula da semana que vem ou ainda na outra, né? Eu vou ver direitinho. Aí nós vamos disponibilizar esse vídeo e vamos fazer algumas atividades de acordo com esse vídeo que ela vai gravar para nós, tá certo? Entenderam direito essa parte que eu falei? Bom, então peguem a atividade aí para a gente fazer a correção. Questão de número 1. Podemos afirmar que cultura é a forma de produzir comida ou é o modo de viver, pensar e agir de um povo? Então a resposta segundo parênteses aí, ó, tá? Segundo parênteses aqui. É o modo de viver, pensar e agir de um povo. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Patrimônio cultural é tudo que tem especial valor para um povo? Verdadeiro. O patrimônio não precisa ser conservado? Falso. Todo patrimônio precisa e deve ser conservado. Cada cidade tem sua história? Verdadeiro. As festas e comemorações não fazem parte do patrimônio? Falso. Tanto que eu dei o exemplo para vocês aqui na aula passada, comentei com alguns alunos que me chamaram no particular,
que a festa do Rosário, que é uma festa tradicional aqui para nós, nosso município, é um patrimônio cultural, tá? 3. São considerados patrimônios históricos. Primeiro parênteses, construções antigas, museus, móveis, pinturas, esculturas e outros materiais que fazem parte de uma comunidade, de um povo, de um tempo ou de um lugar. Ou prédios, televisores, celular, computador e outras máquinas cada vez mais modernas, facilitando a vida do ser humano. Então é o primeiro parênteses aqui, tá? Primeiro aqui que fala das construções antigas, dos museus, dos móveis, das pinturas, né? Expliquei bastante isso aqui para vocês lá no livro também. Complete as frases com as palavras do quadro, questão 4. Nós vamos usar cidade, histórico, moradores, antigas e beleza. Letra A. Os pontos turísticos são lugares de uma cidade, que por seus aspectos de beleza, valor histórico, são visitados por pessoas de diversos lugares ou pelos próprios moradores. Então, eu dei um exemplo. A cachoeira, nós temos as duas cachoeiras, a dos Pires e a cachoeira aqui indo para a cidade de São Gonçalo de Sapucaí. São dois patrimônios naturais, né, que nós temos aqui, que são visitados por pessoas que vêm de fora e também pelos moradores aqui da cidade. Quando visitamos construções antigas, descobrimos detalhes que não encontramos em fotos, né? Quando a gente tem essa oportunidade de visitar alguma construção, alguma relíquia, né, antiga. Questão 5. Relacione os tipos de patrimônio cultural. Eu expliquei isso aqui para vocês no vídeo da semana passada. Pelo que eu vi das fotos que recebi, acredito que todos tenham entendido, né? Patrimônio natural, PN, patrimônio imaterial, PI, patrimônio material, PM. É o conjunto de saberes, costumes e práticas transmitidos dos mais novos, dos mais velhos para os mais novos. Festa, dança, modo de cozinhar, entre outros. Então é o PI, é o patrimônio imaterial. O que eu falei para vocês na aula passada? Imaterial é aquilo que eu não consigo pegar, é aquilo que eu não consigo sentir ali, né? A festa do Rosário é um patrimônio imaterial, por quê? Ela existe, eu posso ir lá participar, mas eu não tenho como falar, vou pegar a festa do Rosário. Não tem jeito. Depois o outro aqui, o próximo. É o conjunto de bens materiais, construções, monumentos, estátuas, entre outros. Então, é o patrimônio material, porque eu consigo pegar, é uma estátua, é um objeto, eu consigo pegar, tocar, né? Próximo, é todo lugar de grande importância histórica, social e ou econômica para uma população, rio, montanha, cachoeira, entre outros. Aí é o patrimônio natural, porque faz parte da natureza. É o que nós estamos fazendo sempre na aula de geografia. Paisagem natural, paisagem cultural, né? Estamos sempre falando aí desses tipos de paisagens. Então, ficou PI, né, o primeiro, PM e PN, tá bom? Se tiver dúvida, gente, é só vocês me perguntarem que eu explico novamente para não ficar dúvida. Leia o trecho e responda. Eu não vou fazer a leitura do trecho, não, que eu já fiz na aula passada. O assunto principal: as pessoas vivem e não deixam vestígio de sua história de vida. As pessoas deixam lembranças de sua vida para gerações futuras, ou o trabalho das pessoas não é importante? Então, é o segundo parênteses. As pessoas deixam lembranças de sua vida para gerações futuras. É o que fala lá no comecinho do trecho do texto. 7. São lugares caracterizados pelo texto exceto. Exceto é aquele que não é, né? Não fala. Lá fala de ruas, fala de praças, fala de edifícios, exceto rios. Então, a resposta é o parênteses que fala do rio, de rios, tá? Você conhece algum patrimônio cultural do nosso município de Turvolândia? Como podemos fazer para que esse patrimônio seja preservado? Então, isso aqui é uma resposta pessoal de vocês, tá bom? É o que vocês conhecem, não sei, cada um me mandou foto de um, né? Eu coloquei exemplo aqui, 2 exemplos. A Praça Dom Otávio precisa ser conservada, limpa, sem lixos e sem destruir bancos, por exemplo, né? Tem outras ideias que vocês podem colocar. Temos também as cachoeiras, que precisam ser preservadas, né? Quer dizer, tem que ser preservado do esgoto, do lixo, da poluição, de modo geral. Bom, pessoal, então eu vou enviar depois o que vocês vão anotar no caderno de história de hoje, né? O cabeçalho.
E vou enviar também a foto dessa atividade aí com as respostas para vocês corrigirem mais uma vez, para garantir que não ficou nada errado. E para a aula de história hoje é isso. Nós vamos fazer então essa correção e eu peço que vocês me enviem falando sobre o patrimônio cultural de Turvolândia, do nosso município, o que vocês gostariam de saber, qual que é a sua dúvida, qual que é né, a sua colocação, a sua observação sobre esse assunto. E aí a gente vai mandar tudo para a Meire, ela vai fazer um vídeo bem legal para nós e a gente vai depois compartilhar esse vídeo com vocês e nós vamos ter ainda mais alguma atividade, atividade bem gostosa, porque falando da nossa cidade. Por hoje é só, né? Quarta-feira tivemos português, matemática, história. Amanhã a gente tem mais atividade, né? Já vamos aí chegando lá caminhando para o final da semana. Um abraço para vocês. Continuem mandando as fotos, continuem tirando as dúvidas que tiverem, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Um abraço.